Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem poderosa. Ela propõe que existe uma única chave para a prosperidade, para o conhecimento, para a realização. E essa chave seria a emoção do amor. A proposta é que, para ter tudo, a gente precisa primeiro ajustar a nossa frequência interior. Vamos entender como isso funcionaria. Então, a fonte que a gente está analisando hoje já começa com essa pergunta central. Se o objetivo é atrair mais conhecimento, mais abundância, mais de tudo que se quer na vida, será que existe um único caminho para isso? Aparentemente, a resposta é sim. E a resposta, segundo essa filosofia, é surpreendentemente simples. Amor. Mas calma, não é bem o amor romântico que a gente costuma pensar. Aqui, o amor é descrito como a frequência de operação do universo, sabe? A única força capaz de elevar a nossa vibração. Para a gente entender essa ideia toda, vamos passar por 5 pontos-chave. A gente começa com o básico, o princípio da frequência, depois mergulha na física por trás disso, explora uma metáfora bem interessante da carta e do envelope, dá uma olhada nas leis universais que regem o processo e, por fim, chega na escolha que cada um de nós parece enfrentar. Ok, vamos começar então pela primeira parte, a chave da frequência. O princípio aqui é muito direto. Para se conseguir qualquer coisa, seja conhecimento, seja bens materiais, o primeiro passo é elevar a própria vibração pessoal. Essa filosofia defende que o amor e a harmonia são as únicas coisas que podem aumentar essa frequência. E é apresentado como algo absoluto, sem meio termo. Sem amor, a vibração não sobe. E sem essa elevação, não tem como acessar mais abundância. Tá, mas como é que essa vibração de amor se transforma em matéria, em realidade? É aqui que a coisa fica bem interessante, porque a explicação entra num campo que a gente talvez não esperasse, a física quântica. O ponto de partida é o que a fonte chama de vácuo quântico. Pensa nele como a fonte de toda a energia do universo, um campo infinito que seria puro amor e que vibra numa frequência que a gente nem consegue imaginar. É dali que tudo, absolutamente tudo, se origina. E essa imagem aqui ilustra a hierarquia proposta. Conforme a energia emerge desse vácuo para formar a matéria, a vibração dela vai sendo reduzida passo a passo. Vai de partículas subatômicas para átomos, moléculas, até chegar no cérebro humano, que opera numa frequência muito, muito mais baixa. E a escala dessa redução é impressionante. Dá uma olhada nisso. Enquanto um único átomo vibra trilhões de vezes por segundo, o cérebro humano precisa operar numa frequência bem mais lenta, por volta de 15 vezes por segundo, para conseguir processar as informações. Essa freada vibracional gigantesca é o que nos permite interagir com a realidade que a gente conhece. E tudo isso nos leva para um paradoxo, uma contradição bem no centro dessa ideia. Se essa frequência de amor, tão poderosa, carrega toda a informação que a gente deseja, por que então tanta gente bloqueia isso? A gente pede para o universo por prosperidade, para aprender um idioma novo, para ter uma habilidade. No fundo, a gente está pedindo por informação. Essa é a carta que a gente quer receber. Só que aí, quando essa informação chega, muitas vezes a gente rejeita justamente o veículo que a transporta. A gente quer o conteúdo, mas não quer o pacote. A fonte usa uma analogia que é fantástica. É como querer muito ler uma carta, mas se recusar a tocar no envelope. O envelope, nesse caso, é a onda de amor que vem lá do vácuo quântico, trazendo a informação. A carta é o conhecimento ou a prosperidade que foi pedida. As pessoas querem a carta, mas olham para o envelope de amor como se fosse algo contaminado. Então, a pergunta é, por que rejeitar algo tão fundamental? Bom, porque aceitar o envelope de amor, segundo a fonte, significa aceitar uma mudança pessoal profunda. Como a gente vê aqui, isso exige sair da zona de conforto, abandonar velhos pensamentos, perdoar, e essa perspectiva de se transformar tanto para muita gente gera um medo que paralisa. E toda essa dinâmica, essa resistência, é enquadrada dentro de um conjunto de, digamos, leis universais. Regras que explicam por que resistir a esse fluxo no fim das contas não funciona. A primeira é a lei da dualidade. Ela diz basicamente que os opostos são necessários para a existência. Não dá para construir um átomo só com prótons. Precisa das duas cargas, certo? Da mesma forma, a realidade precisaria tanto do bem quanto do mal para poder existir. A fonte argumenta que querer um mundo só com o bem é ilógico, porque desafia a estrutura da realidade. O universo teria todas as possibilidades. São as criaturas que, com seu livre-arbítrio, escolhem com qual polo vão se alinhar. Tentar ir contra essa lei da dualidade, ou qualquer outra lei universal, é descrito como uma receita para o desastre.
Tentar criar uma vida estática, linear, sem mudanças, vai contra a própria natureza dinâmica do universo. E tudo isso nos traz ao conceito final, e talvez o mais desafiador de todos: a autossabotagem como uma escolha consciente. A fonte afirma que as pessoas ativamente viram as costas para esses benefícios incríveis. Mesmo quando veem outras pessoas alcançando tudo isso, o medo do que a felicidade e o sucesso exigiriam delas é tão grande, mas tão grande, que elas preferem continuar no sofrimento que já conhecem. E a análise termina com essa reflexão, que é bem provocadora. E se a luta pessoal não for uma questão de destino, mas sim de escolha? Uma escolha, talvez inconsciente, de rejeitar o envelope de amor por puro medo do que a carta da felicidade poderia de verdade trazer para a nossa vida?